Agora a gente fala sobre mercado de soja, porque o mercado de soja vem bastante influenciado sobre as decisões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e como as bolsas, como o mercado agrícola reage, e principalmente China. Tivemos nesta terça-feira a apresentação do relatório de oferta e demanda, um relatório que pouco disse, aliás, tradicionalmente os relatórios apresentados em março não costumam trazer grandes alterações, e este seguiu o protocolo. Para falar um pouco a respeito do mercado, também como que ele vai se movimentando nesta quarta-feira, neste meio de semana, a gente conversa ao vivo com Stefan Pozisclan, que participa aqui do Agricultura BR, do canal do Boi, ao vivo. Stefan, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Como que esses fatores, essas situações que nós temos variáveis do presidente Donald Trump, da China, o comportamento em relação à compra, como que Chicago tem agido e também esse relatório de oferta e demanda que pouco disse, como é que tudo isso tem influenciado a soja, a venda, a comercialização de soja aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os espectadores. Mais uma vez um prazer estar aqui colaborando com vocês. Mas, de fato, a atualização de ontem do USDA não trouxe grandes novidades para o cenário de soja, também para o cenário de milho, algumas alterações pontuais e que não trouxeram, não ativaram de forma significativa o comportamento dos preços em Chicago. Para a soja, somente ponderando, o USDA reduziu os estoques mundiais de soja de 124 para 121 milhões de toneladas, não alterou a produção mundial, mas alterou ali, trouxe um incremento de demanda, principalmente falando ali da parte de processamento de soja, por parte da Argentina, por parte da China também, foram as principais modificações que resultou nesse pequeno ajuste. Quando a gente olha em termos históricos, a construção de oferta ela vem sendo efetivada, e o reflexo nos estoques mundiais de soja, ele vem aí dos últimos 3 anos, saindo da casa de 91, 92 milhões de toneladas, para esse patamar atual de 120 milhões de toneladas, ou seja, o contexto de oferta de soja está formado, está definido também na América do Sul, o cenário da Argentina que se normalizou durante o mês de fevereiro, apesar da quebra do Rio Grande do Sul no Brasil, todos esses fatores de alguma forma já estão contabilizados. E no milho também foram pequenos ajustes, os principais países, tanto do lado da produção quanto do lado da demanda, pegando Brasil, China, Estados Unidos, a própria União Europeia e Ucrânia, não tiveram alterações significativas. O que o USDA fez foram ajustes em países ali de menor grau de importância, mas que reduziu os estoques mundiais de milho para 288 milhões de toneladas, frente ao número que era próximo de 290 milhões de toneladas no relatório anterior. E o mercado em Chicago acabou trabalhando ali praticamente numa lateralidade, pequenos movimentos ali tanto para cima quanto para baixo, mas vem sentindo aí devagar, o Chicago vem refletindo essa questão das tarifas, tanto para a soja quanto para o milho. Hoje também a gente teve a União Europeia retaliando Estados Unidos, das tarifas que foram aplicadas ao aço. Então, esse jogo das tarifas, ele, de alguma forma, ele mexe negativamente com Chicago e acaba também influenciando a nossa precificação aqui no Brasil. Stefan, nós temos visto as tarifas que vão sendo implementadas pelo governo americano e, do ponto de vista econômico, é um fator estranho, Parece até que o Donald Trump está num programa de TV no qual ele vai decidindo, coloca, tira, impõe, atrasa, Nós já tivemos ali imposições de tarifas que foram adiadas, depois que retornaram, depois que foram suspensas. Uma espécie de jogo para tentar pressionar outros mercados, outros países. Mas ele tem feito isso com produtos, no caso do ferro e alumínio, e aí eu estou pensando no ferro e alumínio brasileiro, principalmente, que eles usam, compram, que eles dão ali uma forma melhor, mais bem acabada e vendem muito mais caro. Mas pegando isso como exemplo, em algum momento isso estrangula a indústria norte-americana de uma maneira geral. E aí ele deve mexer com tarifas de novo, imagino eu, caso algum acordo não tenha sido feito. Então eu vou te perguntar de maneira bem direta, acordo com a China,
qual que é a expectativa de haver esse acordo? E por quanto tempo que a economia norte-americana sustentaria e o agronegócio norte-americano aguentaria este tipo de cenário de pressão econômica tão forte dentro do país? Bom, primeiro fator aí, né, como que o agricultor norte-americano aguentaria, né, essa questão seria refletida nos preços, né, ou seja, a gente acabaria tendo uma migração de preços de forma positiva para o Brasil, e o que a gente viu acontecer lá em 2018, 2019, que foi o primeiro mandato de Trump, né. Acho que vale salientar aqui também que nos Estados Unidos existe uma política agrícola totalmente diferente do que é feita no Brasil. E o produtor norte-americano ele pode comprar um seguro de não plantio, por exemplo, ele vai fazer aí suas alterações de área conforme o mercado também orientar, para o lado da oferta, para o lado da demanda. Esses balanços de oferta e demanda, essas percepções de quebra ou não de safra, vão ser aí a principal orientação do mercado. Agora, em relação à China, né, até ali o momento da posse de Donald Trump era muito esperada assim uma retaliação mais forte, né, que era o discurso político de Donald Trump. E até então a gente está vendo mais um jogo ali, um movimento de xadrez, de peças, né, que isso está sendo colocado, né, de alguma forma. As percepções sobre as tarifas, elas acabaram perdendo força nos primeiros meses, nos primeiros 60 dias do mandato de Donald Trump, e agora a gente está vendo, né, esse jogo sair aí à tona, né, o mercado se movimentando para isso, China trabalhando com retaliações. Eu acredito que essa vai ser uma normalização do novo cenário global daqui para frente, esse jogo de tarifas. Não dá para ter uma percepção clara de quando, mas a percepção essas tarifas ainda vão chegar em produtos do agro. Como a China, de alguma forma, né, já anunciou ali na nossa retomada, nossa volta do carnaval, que estava retaliando o milho norte-americano e outros produtos da cesta de importação de produtos norte-americanos. Então, essa questão, vamos colocar, essa jogatina de tarifas, ela vai ser preponderante no mercado e ela sim vai ser implementada de alguma forma. Stefan, e enquanto isso não ocorre, a gente viu na semana passada, na quinta e sexta-feira, uma aceleração de vendas aqui no Brasil por parte de produtores, por parte de tradings. Nós tivemos uma comercialização mais intensa. Nesta semana parece também que os movimentos continuam acima daquilo que é normal, enquanto a gente vê o prêmio no Porto no Brasil sinalizando um cenário e soja em Chicago. Eu nem acredito que esteja ruim, né? Inclusive teve alguns recuos, mas é um recuo que vai mantendo a soja acima de $10 o bushel. Tem já um descolamento? Como é que isso tem andado e como que isso beneficia a venda do Brasil? É um ponto importante, né, Fabiano? A gente teve no início da safra, né, uma lentidão da colheita. Se a gente tem uma colheita lenta e com estoques mais pressionados que nós passamos de 24 para 25, havia menor disponibilidade de soja no mercado. A colheita atrasou e principalmente exportadores e as indústrias de processamento tiveram que correr atrás dessa soja que estava chegando ali primeiro no mercado. E os exportadores e a indústria também já havia seus compromissos de venda de óleo, venda de farelo, embarques de soja, própria logística também precisava rodar. Então isso acabou gerando essa competitividade pela soja brasileira entre os compradores e de alguma forma, mesmo com uma safra que a gente está vendo em 170 milhões de toneladas, uma safra recorde, o mercado, olhando para prêmios, era para ele realmente ter aí traçado um panorama negativo de comportamento. Mas devido a esse movimento de demanda diante do atraso de colheita e diante também do cenário norte-americano, porque desde que Donald Trump assumiu, a China praticamente parou de comprar soja dos Estados Unidos, o mercado está concentrado no Brasil. Então, à medida que a colheita de soja avança, tende a chegar mais oferta no mercado e provavelmente isso pode causar uma pressão negativa nos prêmios. Mas a gente tem que olhar também para a moeda norte-americana, né? O dólar, a gente chegou a iniciar o ano com ele acima de 6,20, 6,30, e agora nós estamos trabalhando com dólar de 5,80. Então esse jogo das cadeiras, né, esse jogo dos três fatores, vem colaborando aí para trazer uma certa estabilidade
nas referências de preço nos portos. Agora, novos movimentos aliado a essa questão das tarifas que pressiona Chicago de forma negativa, e aqui no Brasil a gente tem esses fatores de demanda ainda atuando, provavelmente com o avanço da colheita de soja no curto prazo, a gente pode ver uma pressão negativa de preços ainda. Mas é fato que o mercado está, de alguma forma, se posicionando e lidando de forma confortável com essa oferta brasileira. Não somente a oferta argentina também, ela está sendo muito positiva, né? Apesar dos estresses, a Argentina vai entregar uma safra acima de 40 milhões de toneladas, que historicamente é um padrão normal. Então a oferta ela está dada e o mercado, de alguma forma, está trabalhando para se desviar das compras dos Estados Unidos e concentrando as compras no mercado sul-americano. Nessa divisão de foco nas compras no mercado sul-americano, dá para dizer que o Brasil é beneficiado com soja, especificamente soja, inclusive, e que cereais, farelo e óleo, de fato, migram para a Argentina? Fabiano, a gente está vendo, né, as exportações de farelo brasileira nesse início esses primeiros 2 meses de 2025, elas atingiram o maior patamar aí olhando para os primeiro bimestre na série histórica, praticamente aí 3 milhões e 400 mil toneladas. Então está tendo demanda para o farelo brasileiro, está tendo demanda para o óleo brasileiro, a gente tem uma conjuntura internacional de óleos vegetais que ela é de estoques pressionados, óleo de palma, óleo de girassol, óleo de canola. Tem algumas questões aí de outros países também da Ásia, aplicando tarifas sobre óleos vegetais, principalmente focando em óleo de palma, óleo de girassol, o próprio óleo de canola, enfim, óleos que são importantes e que o mercado olha para essa oferta brasileira, começa a se posicionar, enquanto a oferta da Argentina ainda não está propriamente colocada no mercado, porque a colheita na Argentina ainda está começando. Então, nesse momento, o mercado vem se abastecer de Brasil e acaba trazendo essa sustentação de preços para todo o complexo soja.